Bom, hoje então a gente vai fazer uma introdução à física quântica, falar principalmente de Max Planck, que é considerado o pai da física quântica. Vamos começar aí com um caso simples. Por exemplo, um ferro de passar roupa. Quando ele está a uma alta temperatura, eu não preciso de tocar nele para saber que ele está quente. Só de eu aproximar minha mão, eu sei que ele está quente. Por exemplo, um forno também, né, quando está assando um bolo, etc. Bom, eu sei também que se eu continuar aquecendo um certo ferro, chega uma hora que ele vai ficar tão quente que ele começa até mesmo a emitir luz. Um exemplo aqui é o seguinte, ou seja, se ele está emitindo luz, eu sei que a temperatura dele está cada vez mais alta. Então, ou seja, a partir do momento que ele vai aumentando a sua temperatura, ele também vai emitindo ondas eletromagnéticas com a frequência cada vez maior. E isso já era conhecido há muito tempo. Eles sabiam, por exemplo, que quando ia aquecendo um pedaço, por exemplo, de ferro, né, se ele está numa cor castanho, a temperatura dele estava, vamos dizer, relativamente baixa. A partir do momento que ele vai mudando de cor, de um castanho, passando para um vermelho, amarelo, né, sua temperatura vai ficando cada vez mais alta. E esses corpos, né, que absorvem, né, essa onda eletromagnética e também conseguem emitir essas ondas eletromagnéticas, a gente dá o nome então de corpo negro, né? Onde o corpo negro, no caso, é um corpo ideal, ou seja, todo raio, né, todo raio, então, toda onda eletromagnética que incide nele, ele vai absorver. Do mesmo jeito que toda onda eletromagnética também, ele vai emitir. Ou seja, por exemplo, se eu jogo uma onda eletromagnética numa cor azul, ele vai absorver a cor azul e vai emitir também essa cor azul. Se ele absorver todas, ele deveria também emitir todas. Um exemplo aqui é o seguinte. Aqui vamos supor que é um desenho, um exemplo de um corpo negro, onde a parte de cima é a parte exterior e a parte de dentro interior. Ou seja, todo raio que incide nesse corpo negro, ele absorve completamente. Do mesmo jeito que do interior para o exterior, todo raio que incidir, ele também emite também do exterior, né? Bom, com isso então, a gente pode pensar o seguinte. Olha só, se cada vez que eu aumente a temperatura, a frequência da onda emitida vai também aumentando, vai chegar uma hora que a frequência vai ficar tão alta que ele vai começar a emitir então no ultravioleta e vai acontecer uma catástrofe, que vai ser cada vez maior essa frequência então sendo emitida no ultravioleta, chamado então uma catástrofe do ultravioleta, né? Que classicamente aconteceria isso aqui, ou seja, só voltando, fazendo uma aulinha rápida sobre ondas, né? Se a frequência ela é alta, o comprimento de onda então vai diminuindo. Cada vez mais que aumenta a frequência, o comprimento de onda então diminui, só inversamente, né? Então o que aconteceria? A partir do momento então que eu iria aumentando então a temperatura, a frequência então iria aumentando e o comprimento de onda diminuindo, né? Acontecendo então uma catástrofe então do ultravioleta, chegando uma hora que ele iria, né, tendendo ao infinito, né, na parte do ultravioleta. Bom, mas graças a Deus, experimentalmente, quando eles foram aquecendo, experimentalmente eles viam que isso nunca acontecia. Ou seja, por exemplo, quando eu pego um pedaço de ferro e aqueço ele a 3000 Kelvin, ele vai emitir aqui principalmente luz visível, né, e infravermelho, né, em forma de calor no caso, e depois ele decairia a zero. Se eu aumentasse a temperatura para 4000 Kelvin, ele também teria esse mesmo desenho, ou seja, ele emitiria principalmente no infravermelho e no visível e depois decairia a zero. 5000, mesma coisa, e sucessivamente. Nunca aconteceria a catástrofe do ultravioleta, ou seja, ele nunca aumentaria tendendo ao infinito. Ele sempre decairia com a certa temperatura. Bom, né, como explicar isso? Né? Como adequar a física clássica a isso? Né? Bom, aí apareceu então em 1900 Max Planck, né? Ele ofereceu então ao mundo uma solução para a catástrofe do ultravioleta. A solução, no entanto, era ainda mais embaraçosa do que a dificuldade que viera a superar. Por quê? O que Max Planck então falou? Planck, para adequar os resultados experimentais
né, disse que a energia irradiada por um corpo aquecido é discreto, ou seja, não é contínuo e não pode assumir qualquer valor. Olha só mais ou menos o que Planck quis dizer. Planck quis dizer mais ou menos o seguinte, vamos trazer para o nosso mundo aqui macroscópico. Bom, Planck quis dizer o seguinte, suponha que você vai levar o seu priminho para brincar então de gangorra, né, de balança. Bom, e lá quando você vai brincar com o seu priminho, na balança vai estar escrito lá, força mínima de 2 newton e força máxima de 4 newton. Bom, aí o que você pensaria? Bom, vou fazer uma força de 3 newton e ele vai entrar em movimento. Contudo, quando você chegasse lá e fizesse essa força de 3 newton, essa balança não sairia do lugar. Ela só sairia do lugar se você fizesse uma força de 2 newton ou 4 newton. Ele não aceitaria uma força intermediária. Foi mais ou menos isso que Planck disse, mas para o mundo subatômico. Tudo bem? Então ele disse o quê? Que essa energia é discreta e dada e diretamente proporcional à frequência, né? Ou seja, só podia ser números inteiros de Hν, né? Conhecido, né, Hν, que é o H vezes a frequência, ou seja, onde é energia, H, constante de Planck, que vale 6,6 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, e F, então, no caso, é a frequência. Beleza? Então, é isso aí.